Bom, virou notícia lá no jornal ABC Internacional lá da Espanha, o fim da lua de mel entre o Biden e o Lula, porque o Lula não quis ajudar a Ucrânia e também permitiu o atracamento dos navios iranianos no porto do Rio de Janeiro. E isso certamente vai levar a um afastamento entre os dois, né? E aquilo que eu falei para vocês, eu avisei. Antes da eleição brasileira, eu avisei para todo mundo. O pessoal falava, ah, não, que Bolsonaro está do lado dos russos. Mas Bolsonaro não tem alinhamento automático com os russos. Ele não alinha automático com todos os presidentes, ditadores, socialistas do mundo. O Lula é alinhamento automático com essa gente. Olha só, o Lula foi agradecer o Biden por ter ajudado ele na eleição, porque sim, os Estados Unidos ajudou o Lula na eleição aqui do Brasil. E, no final das contas, em seguida, o Lula botou o navio iraniano aqui no porto do Rio de Janeiro, o que pode dar problema para o Brasil, mas a questão não é nem essa, né? Dá problema de sanção e coisa e tal, isso é o de menos. O pior é justamente a imagem do país, né? Que fica queimado ao se associar a esses regimes ditatoriais absurdos, né? E é aquilo que eu falo para vocês, tem evidências de que os iranianos estão agindo aqui na América Latina já há algum tempo. Tem células conhecidas de terroristas iranianos aqui na América Latina. Tem o caso do avião lá que teve que pousar, que fazer um pouso forçado em Buenos Aires, com 12 terroristas a bordo, procurados, né? Então, assim, é extremamente preocupante essa situação. Não posso, infelizmente, a gente avisou. Eu falei, olha só, Lula, o Bolsonaro está errando com relação à Ucrânia? Tá errando. O Lula é muito pior que Bolsonaro e está se provando agora, né? Outro que errou claramente é o Papa o Papa Francisco. Eu não sou católico, mas respeito o pessoal que tem a religião aí, então eu lamento criticar aí o líder dos católicos, mas o fato é que o Papa falou uma besteira. Eu sei, não é uma besteira tão grande quanto possa parecer. As Roussetti aqui no Brasil adoram falar que não, que a guerra é culpa dos Estados Unidos, foi a OTAN que provocou a guerra e coisa e tal. O que ele falou aqui parece com isso. Mas eu entendo o que ele está fazendo aqui. O que ele está fazendo aqui é tentar abrir uma ponte de comunicação com o Putin, né? Tentar fazer um acordo. Não, realmente, a culpa não é só da Rússia. Putin, vamos conversar, vamos sentar aqui para a gente tentar resolver isso, né? Ao mesmo tempo que ele falou isso, aqui, ó, interesses imperiais, não apenas do Império Russo, mas de impérios em outros lugares e coisa e tal. Repetiu exatamente o que dizem as Roussetti por aqui. Mas eu entendo, ele fez isso na expectativa de abrir a ponte com o Putin, negociar e coisa e tal. Tanto que logo em seguida ele falou que está disponível para viajar para Moscou para conversar e coisa e tal, para negociar alguma coisa. O problema é que isso também é uma idiotice, tá? Então, se ele falou isso como Roussetti, dizendo que não, que a culpa é dos Estados Unidos e não sei o que lá, já é uma idiotice. E mesmo que não seja isso, se ele está pensando em negociar e coisa e tal, é outra idiotice, porque não dá para negociar com ladrão, não dá para negociar com estuprador, não dá para negociar com esse tipo de gente, não dá para negociar com Putin, né? Infelizmente, é uma besteira do mesmo jeito aqui. Qualquer lado que você veja essa frase do Papa Francisco, ele falou merda. Outra coisa aqui, por falar em propaganda paga pelos russos, olha só, o Daily Mail, que é um jornal inglês de muita circulação, teve a seguinte manchete aqui, ó. As sanções estão realmente atrapalhando a vida na Rússia? Os supermercados britânicos estão com racionamento de ovos e vegetais, em parte devido à guerra da Rússia na Ucrânia. Agora, as prateleiras numa cidade provincial russa estão cheias de comida fresca e coisa e tal, diz aqui a Surreid, né? E daí o pessoal está apontando aqui que essa imagem que eles usaram foi de um mercado de fazendeiros em Moscou, no dia 22/7/2020, ou seja, lá atrás, pegaram uma foto muito antes da guerra, muito antes de qualquer coisa, quando realmente Moscou tinha abundância de tudo, né? Por que está faltando ovos lá na Inglaterra? Pelo mesmo motivo que os ovos estão ficando caros aqui no Brasil, a questão da gripe aviária, eu já falei sobre isso em outros vídeos, a gripe aviária está causando morte de muitas galinhas aí poedeiras, e com isso os ovos subiram de preço. Não tem nada a ver com guerra da Ucrânia, esse motivo, né? E vegetais provavelmente é reflexo ainda dos problemas do Brexit lá na Inglaterra. Enfim, é impressionante como é que matéria paga mesmo. Eu sugiro aos jornalistas que resolvam vender suas palavras
vender sua coluna para a Rússia, para pelo menos fazer uma checagem se a foto não é antiga, se não é fake news rasa o que os russos estão passando para você, tá? Bom, os russos continuam perdendo força, a Armênia desistiu de fazer parte da liderança do CSTO. O CSTO, em tese, seria a OTAN da Rússia, né? Seria o grupo militar de defesa mútua dos países ali sob influência russa, e a Armênia desistiu de fazer parte disso. A Armênia está querendo sair desse grupo, na verdade. Aliás, praticamente todos os países estão querendo sair desse grupo. Vai ficar só Rússia e Belarus nesse grupo no final das contas, né? E isso nos leva ao outro país que está querendo sair também da influência russa. A Geórgia continua com os protestos lá, né? E aí o governo da Rússia na Crimeia botou uma mensagem aqui, ó. Protestos contra a lei de agentes estrangeiros irromperam em Tbilisi e resultando na demanda... Agora os manifestantes estão demandando o fim do governo, querem que caia o governo lá, ou seja, muito estilo Maidan, né? E aí eles falam aqui, ó, nós recomendamos ao povo georgiano que lembre a situação similar na Ucrânia em 2014 e o que acabou acontecendo então. Pense duas vezes e coisa e tal. Eu não sei não, tá? Mas os ucranianos estão muito satisfeitos. Eles sabem que essa guerra deles é uma guerra de independência, que eles precisam. É lógico, é uma guerra absurda, é uma violência absurda, mas que é um passo necessário para eles conseguirem finalmente se livrar dos russos. E eu tenho a impressão que esse tipo de frase pode mais incentivar os georgianos a fazer isso do que qualquer outra coisa. Lembra? A Ucrânia já está com as portas da União Europeia aberta. Entrar para a OTAN não é certeza ainda, mas é bem provável que aconteça depois dessa guerra. Então, ou seja, a Ucrânia está passando por um aperto muito grande agora, é verdade, muita tragédia, muita destruição, mas as perspectivas para o futuro são muito boas. E talvez isso aqui tenha incentivado a Geórgia a fazer o mesmo, aproveitar esse embalo. Sim, é exatamente isso que a Geórgia está querendo fazer, exatamente o mesmo que a Ucrânia, né? E o Elint News está lembrando aqui que eles deviam aproveitar e liberar a Abkhazia e a Ossétia do Sul o mais cedo possível, aproveitar que os russos estão nesse desespero, porque a verdade é a seguinte, a Rússia não tem condições de abrir uma outra linha, outra guerra lá na Geórgia, ela não tem como fazer isso, né? Obrigado.